Bom dia a todos! Vamos voltando aqui um pouco com o projeto Política do Bem, né? Estamos vivenciando aí um momento de isolamento, de a gente estar podendo ficar em segurança, que 2021 aqui ainda o negócio tá bem grave, a gente tem que estar se cuidando, tem que estar levando isso adiante, né? Para não ficar parado o projeto aqui, vem aí discutir um pouco da temática da política do bem, né? É uma temática que a gente veio discutindo um pouco antes da pandemia, mas tem que continuar. Pegando a ideia de política do bem dentro da sociedade, em épocas diferentes, em situações diferentes, onde a gente vai descobrir o primeiro momento em que a sociedade vai se organizar, vai ter regras, né? Nós tínhamos no passado a ideia do olho por olho, dente por dente, né? Que seria a ideia de conquistar, de pegar o que você tem direito e não ter muita regra. Onde a gente vai descobrir essas regras dentro da sociedade, no século XVIII a.C., existia um rei chamado Rei Hammurabi. Ele estava conquistando diversas terras, né? E ele precisava de regras. E ele precisava de regras para poder ter uma política em que houvesse alguma organização, né? Aí existe, dentro das pesquisas, não se encontrou nada mais antigo assim, existe uma pedra, um monumento, né, em que mostra ele recebendo um pergaminho do rei Marduk, que na época era como se fosse um deus, né, na época, entregando para ele um pergaminho da justiça e das leis, né, dando esse poder para ele. E nessa pedra vem escrito 26 colunas e 282 cláusulas, né, nessas colunas. E aí é o primeiro momento que se cria regras para se viver em sociedade, né? A sociedade era dividida em 3 classes. Eram os filhos dos homens nobres na época, homens que tinham um certo poder, que eles se chamavam Aelum, né? Eles tinham mais poderes, eles tinham mais estruturas na época, naquela sociedade, e as regras para eles também eram um pouco mais punitivas por eles ter esse poder, né? Aí a maioria da regra desse código fala muito em morte, então você fez alguma coisa ali e você morre. E era um contexto comum. Se você tem uma das regras aqui que eu lembro que é assim, se você se colocasse acusando alguém e não provasse, você morreria. Então tem umas coisas bem pesadas assim, nesse sentido, mas por uma sociedade no século XVIII a.C., é uma evolução boa ali, né? Em termos de época, né? E aí a gente tem esse primeiro momento, e o rei Hammurabi ele consegue conquistar diversos reinos, criar toda essa regra por conta dessas leis, né? Aí nós vamos ter os filhos dos homens da classe mais mediana, né? Que seriam os Mujikenum, né? Eram homens livres, né? Com não tanta importância e que também as suas punições não eram tão drásticas quanto aquele mais nobre, né? Mas havia essas regras. E existia também os Ardum, que eram escravos, mas eles podiam ter terras também, eles podiam produzir, né? Pensando numa época aí bem medieval mesmo, né? Ali na Mesopotâmia. Então cria-se essas regras. E a partir daí cria-se esse conceito da punição, do que seria uma regra de viver em sociedade. Lembrando que quanto mais para trás, mais o ser humano ele é duro, ele entra no local, mata todo mundo e pega o que quiser, mais existe essas regras, né? Aí nós vamos ter alguma coisa que vai amenizar isso, que são os 10 mandamentos, Maomé, aquela época vai existir. E aí a gente tem a seguir a leis na Índia também, que é de Madhu, que é no século XVI a.C., né? E cria-se todo um conceito, uma filosofia da cultura hindu em cima dessas leis de Madhu, né? E até hoje se segue as leis. Então a gente vê que a sociedade vem evoluindo aos poucos, né?
a gente tinha aquele momento da divindade, muito importante lembrar que as pessoas eram o Deus representado na Terra, um rei, uma pessoa de alto nível, ele tinha essa imagem para aqueles que o seguiam. Então existia muito essa situação de ele é o representante de Deus na Terra, ele vem trazer as informações, ele vem nos guiar. Então quanto mais antigos os povos, quanto mais essa política é gerada no passado, mais ela está voltada ao religioso, à consagração desses poderes desta forma, né? Então hoje a gente fica por aqui, né? Viajamos lá na Mesopotâmia, no Código de Hammurabi. Vou pôr uma imagem do código aí para vocês verem, né? Entramos um pouquinho no Código de Marduk, que nem está ainda no trabalho, mas a gente tem que entender que há uma influência, há uma situação que logo depois essas questões das regras, da sociedade, elas são importantes para as polis, para os pequenos locais, as pequenas cidades se organizarem, né? Ter um poder, ter um controle, né? E a gente fica aí com vocês aí com esse pequeno trecho no início aí da política do bem, no início da sociedade aí, o Código de Hammurabi. Muito obrigado, meu nome é André Ruiz, professor de História, fazendo aí o trabalho da pós-graduação em Ciência Política com esse tema, política do bem, né? E fico aí com vocês com todo carinho e até a próxima. Muito obrigado.